Boa noite. Meu nome é Cláudio Rocha, talvez alguns aqui me conheçam, pela minha longa militância na área da tipografia, né? Eu sou designer gráfico e, desde o começo, né, já algumas décadas atrás, eu me interessei pela tipografia no próprio exercício da profissão, né? No desenvolvimento de material gráfico. Eu entendi logo de início que a tipografia era a matéria-prima, né, do trabalho. E, no Brasil, a gente não tinha nenhuma tradição no estudo, na pesquisa e muito menos na produção de tipos, né, na criação de projetos de tipos. E não tinha informação, não tinha publicações, as faculdades não davam cursos de tipografia, né? A gente entendendo a tipografia no sentido do projeto de criação de alfabetos, né? Porque, em português, a gente usa a tipografia para falar do sistema de impressão, né, com tipos móveis, e também de toda, vamos dizer, ciência e da técnica do design tipográfico, né, que é uma área que tem origem com Gutenberg, né, quando ele desenvolveu a técnica de produção de tipos a partir de um molde, né. Esse molde ajustável era feito a partir de uma matriz que era gerada por uma punção, que era a letra esculpida, né? A gente vai mostrar alguma coisa aqui. E essa técnica, essa ciência, né, foi decisiva na produção e na explosão, né, da informação no século XX, que é o período que a gente vai, que a exposição, né, 100 anos de produção gráfica editorial da Pinacoteca, explora, né? A gente tem a oportunidade de ver um percurso, um trajeto, aonde esse conhecimento, né, essa cultura, essa área de atuação na nossa comunicação visual foi muito importante, né? Então, a gente vai procurar analisar nos dois aspectos, né, como, tecnicamente, essa criação ela sofreu, né, influências e teve que lidar com as limitações, com as características, né, específicas de cada sistema, né, e na própria utilização desses recursos, desses tipos, né, desses sistemas de impressão que também foram evoluindo, né, nesse período, pelos nossos artistas gráficos, né? Então, nesse sentido, a exposição dá uma visão assim muito privilegiada, né? E a ideia dessa conversa aqui com vocês é justamente comentar isso, né, esses dois aspectos dentro desse processo evolutivo, né? A primeira imagem, né, é a capa do primeiro catálogo feito pela Pinacoteca. Que é interessante observar, né? O caráter conservador, o caráter clássico, né, num estilo de influência totalmente europeia, né? Esses ornamentos são, né, daquele período, remontam ao estilo Art Nouveau, né, que foi uma técnica, foi uma linguagem que se desenvolveu a partir da possibilidade de se trabalhar com o ferro fundido no sentido... Obrigado, André. E algumas técnicas de produção que permitiam a elaboração desses ornamentos que a gente está vendo aqui, tão rebuscados, né? Antes desse período, né, a gente está falando aí do final do século XVIII, mas todo o século XIX, onde a Revolução Industrial trouxe um avanço tecnológico importante em várias áreas, né? E na área da indústria gráfica, que surgiu naquele momento, né, ela foi decisiva. Uma série de processos, né, foram sendo desenvolvidos e conseguidos, que permitiram que uma coisa, um trato assim, mais delicado, mais cheio de detalhamentos, fosse possível, né? Antes disso, as imagens elas eram reproduzidas por entalhe na madeira, né? Antes de você ter essa questão da fotomecânica, né? A questão da gravura em metal e como essa técnica permitiu a adaptação para o sistema gráfico, né? É uma parte muito bonita, a gente vê como a tecnologia, o surgimento, né, dessa tecnologia, a gente tinha uma série de técnicas e de processos artesanais, né, foram mudando
na medida que a sociedade foi ficando mais sofisticada, as relações mais complexas, né? Tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo, né? A gente, estudando a história, né, da arte, a evolução dessas linguagens, a gente tem que prestar atenção na questão técnica. Ela foi decisiva, né? O que influenciou, né, a evolução técnica nas artes gráficas, na verdade, foi a necessidade de comunicação, não o contrário. Não surgiu uma tecnologia e se aplicou. A evolução cultural é que motivou isso. E, curiosamente, hoje, a gente tem uma inversão disso. Com a computação gráfica e com toda essa tecnologia da informática, a quantidade de recursos que vão surgindo com uma rapidez enorme, ela não está sendo totalmente utilizada ainda, não dá tempo, né? As pessoas que estão fazendo as pesquisas nessa área específica, né, da computação gráfica, não conseguem alcançar, né, a velocidade com que os recursos chegam até nós. Por exemplo, a técnica a resolução dessas tablets, né, a tela de retina, permitiu uma coisa que é super curiosa. Eu estava conversando com um amigo meu, Christian Cruz, que é um type designer, um tipógrafo, me chamou a atenção disso, achei interessante. Ele falou, antigamente, recentemente, você tinha uma tecnologia gráfica, quando você importava isso para o meio digital, para a tela, se sofria uma redução, uma limitação, né? Os tipos não funcionavam bem na internet, a resolução na tela era pequena, ou seja, você tinha muito mais definição no impresso do que no papel. Hoje é o contrário. Você tem imagens, você vê numa tablet, um iPad 3 ou 4, a qualidade das imagens, sem falar no recurso tem um nome, esqueci agora, de interatividade, você ampliar, passar filme no meio de uma revista eletrônica, e a resolução dos tipos, você não consegue mais no impresso, né? Então, nesse momento, aqui no Brasil, né, estou falando aí década de 10, né, toda a produção era importada. Não havia tecnologia gráfica nacional, não havia equipamentos, não havia tipos, né? E também não havia designers gráficos, né? Nem tinha esse nome, não existia um designer gráfico. Eram os tipógrafos, os gráficos, que produziam as peças, né? Os catálogos, as revistas, os jornais, não tinha essa noção de programação visual, né? Era uma coisa até meio empírica. E você usava o que o fornecedor te disponibilizava. Se aquela gráfica que você ia imprimir tinha um número limitado de tipos, corpos, era aquilo que você ia usar, né? E é o que a gente vê aqui, observando a sequência, né, os exemplos que a gente tem na mostra, que alguns tipos vão se repetindo, né? E, em algum momento, a gente vai perceber a entrada da tipografia produzida no Brasil, porém, a partir de matrizes de letras, de desenhos de alfabetos importados. A gente, até o digital, né, até a computação gráfica, nunca criou uma fonte brasileira, né? Nunca tivemos um design tipográfico nacional. Então, esses modelos que a gente vê aqui, essa palavra catálogo, né, dos quadros, tem essa orientação Art Nouveau também, né? Essa tradição, essa importação cultural, vamos dizer assim, adaptação da cultura europeia, basicamente francesa, era o que se via, né, era determinante aqui na nossa produção cultural. Então, coincide com a própria a fundação, né, a formação da Pinacoteca, aonde, com o desenvolvimento econômico, né, surgimento de uma burguesia, né, em ascensão, com todo aquele desenvolvimento, a sociedade pediu por uma formação cultural mais consistente, né? E aí a sociedade se organizou, alguns patronos, né, inclusive o Ramos de Azevedo, que projetou, né, um dos projetistas desse prédio, foi um dos organizadores, né, um dos incentivadores da Pinacoteca, e estava ligado a um conhecimento ainda europeu clássico, né? Então, logicamente, toda a produção da Pinacoteca, vocês vão ver, viram na exposição, os primeiros têm essa orientação clássica.
E aqui a gente tem, no detalhe da página de rosto, o endereço, né, os créditos da tipografia que imprimiu, né, que é uma coisa que normalmente se coloca no final, no colofão ali, num crédito, assim, já estava na página de rosto, ou seja, era um trabalho quase que autoral, né? Dá para imaginar, supor isso, que havia uma preocupação de quem estava imprimindo com a parte gráfica, vamos dizer, né? E esse ornamento que está na página de rosto também chama bem atenção para esse aspecto clássico, né? Todas as páginas eram centralizadas, as informações, né? Nas páginas de rosto, essa característica bastante, vamos dizer assim, sem rompimento da linguagem, imaginando que nessa época, na Europa, estava surgindo o primeiro movimento de vanguarda, que foi o futurismo, né? Se eu não me engano, é de 1911. Né? O Marinetti publicou o manifesto, era um italiano, publicou o manifesto no jornal francês, propondo o quê? A mudança da linguagem, da sintaxe, né? A adaptação não só da forma, mas do conteúdo também. Era uma revolução que não tinha ainda nem condições disso acontecer, né? Ele foi tão vanguarda, tão adiantado, que os espectadores não compreenderam isso, e os que conseguiram compreender foram justamente os artistas de vanguarda, né? Todos, do dadaísmo, os construtivistas, todos em declarações e textualmente dizendo que foram adeptos, né? E aprenderam muito com esses italianos do futurismo, que é um dos movimentos mais interessantes. E a característica conceitual deles era justamente entender que essa velocidade na mudança, né, da sociedade, com toda uma cultura de produto, de propaganda, eles achavam a propaganda a coisa mais linda do mundo, a saída, né, assim, é um viés, né, tem que levar isso em conta, né, que era a arte da tipografia, se expressava muito mais liberdade na propaganda, porque os livros ainda eram conservadores, tirando poucos livros, né, mais autorais. Então, esse procedimento todo levava em conta essa tecnologia, né, dos tipos móveis. Isso que a gente vai encontrar aqui no Brasil, principalmente até os anos 60, até o final dos anos 60. Né, embora a técnica da fotocomposição, da impressão offset, tenha chegado, né, na Europa e nos Estados Unidos nos anos 50, aqui no Brasil, só nos anos 70 a gente foi ter mais acesso, e mesmo assim era exclusivo, porque era um equipamento caro. Né? Então, toda a limitação dos tipos de metal em relação ao recurso técnico da composição manual, né, com esses tipos móveis, levava a um resultado um pouco mais limitado também, mais conservador, mais restrito. Né? E, naquela época, se encontrava tipos que hoje, infelizmente, se perderam, né? Muitos desses tipos foram derretidos, né? Porque, quando houve essa superação tecnológica, né, esse equipamento todo foi descartado, não tinha mais sentido, ninguém queria mais usar isso. Né? Os antigos tipógrafos iam fechando, se aposentando, morrendo, e não havia muita continuidade. Né? E talvez alguns saibam, né, eu e alguns amigos, professores, pesquisadores, né, a gente criou uma ONG tipográfica, né, Oficina Tipográfica São Paulo, onde, mais do que preservar o que a gente consegue, né, do derretimento desses tipos, do desmantelamento dos cavaletes, das caixas de tipos, a gente preserva um conhecimento, uma cultura gráfica que é muito bonita, né, porque ela preserva o caráter artesanal. Hoje em dia, os recursos são ótimos, eu não estou reclamando, não. Mas o técnico gráfico, ele aperta botões, ele programa equipamentos, parâmetros e ajustes da máquina. Você não chama um técnico desse de um artista gráfico. Naquele período, o impressor, o tipógrafo, eles tinham uma atuação determinante no projeto. O cliente, o editor, ele não tinha escola de design gráfico, não tinha alguém que pensasse a programação visual. Então, esses trabalhos, eles aconteciam de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, uma estrutura formal muito linear, né? Muito previsível, não havia uma elaboração, porque esse sistema, para você sair do ortogonal, né, de trabalhar vertical e horizontal, era muito complicado.
claro que os tipos também, para você ter uma grande variedade de tipos, teria que aquele dono daquela gráfica investir, né, comprar mais fontes, e não havia demanda, não havia necessidade disso, porque não havia uma expectativa de coisas melhores, de coisas diferentes, né? Então, esse caráter, vamos dizer assim, mais descritivo dessas peças, né, e sem muita variação, é uma tônica, né? Tem a beleza, né? Por exemplo, essas letras Art Nouveau, na época, na França principalmente, mas também na Áustria, na Alemanha, né? O Art Nouveau não é um movimento francês, né? Um movimento europeu, né? Que teve desdobramentos depois no Art Déco, que é uma evolução natural, que foi uma coisa assim mais uma geometrização, uma simplificação das formas, né? Tudo isso surge, por exemplo, nas artes plásticas, mas vão para todas as artes aplicadas, né? Para todas as áreas, né? Onde a estrutura visual tem algum peso, na arquitetura, né? Na área gráfica, muitas vezes nos costumes, né? Nas roupas, em tapeçarias, ou seja, essa linguagem visual, né? Ela se consolida em mais de uma área de conhecimento, mais uma área da cultura, né? Então, essas formas sinuosas, né, elas características, né, do Art Nouveau, elas só se tornaram possíveis por conta do domínio da tecnologia do ferro fundido, que a partir de um molde, né, você estabelecia antes você tinha era forjado, né, a serralheria, né, esse trabalho com ferro era todo, você tinha que esquentar o ferro e ficar dobrando. Então tinha limitações, você não conseguia fazer coisa assim. A galvanoplastia, que foi um desenvolvimento de um processo químico, né, da eletrólise, nas artes aplicadas, na indústria, né, na produção de componentes, é muito amplo, muito interessante e como é que eu vou dizer assim, profundo, né, esse desenvolvimento em várias áreas do conhecimento, que a gente teve, né, alguns saltos durante a história, né, mas chegou nessa época da Revolução Industrial, né, mudou completamente as relações sociais, que antes eram o produtor vendia, né, o excedente da produção, comercializava, um agricultor. As cidades eram relativamente pequenas. Com essa grande mudança, né, processo industrial, você gerou a especialização do trabalho, a diferença de classes ficou maior. Você teria, né, tinha os patrões, né, os empresários, tinha a classe operária, os trabalhadores. Surgiu um público consumidor, porque o que tinha produto, né, para consumir, surgiu a propaganda. A propaganda surgiu porque tinha jornal, porque tinha máquina para compor mecanicamente, né, tinha máquina a vapor, eletricidade para imprimir o jornal, né. Então, esse dinamismo todo gerou uma necessidade também de lazer, de entretenimento, porque mudou a organização social e econômica, portanto, mudou também culturalmente, né. Então, aqui um detalhe, para a gente ver uma certa imperfeição no contorno das letras, né, porque era um processo de impressão direto, né, uma máquina que imprimia era um carimbão, né, você tinha as matrizes em negativo e eram transferidas né, entintadas, os tipos tinham volume, o rolo de tinta passava e a máquina fazia esse movimento e carimbava, entre aspas, né, os tipos sobre o papel. Então, dava uma certa imperfeição, arredondava os cantos, né, era característico. Isso é um olhar mais técnico, mas é interessante a gente ver que isso serviu para, vamos dizer assim, serviu não, foi importante para o desenvolvimento dos projetos de tipografia, levar em conta essa dificuldade de impressão. Os tipos tinham que ter uma característica específica para eles aguentarem assim, esse espalhamento da tinta quando dá a carimbada, né, a impressão. E aí, essa palavra está uma abertura de capítulo na catalogação, né, das obras da Pinacoteca, e me chamou a atenção porque eu tive um tempo que eu morei na Itália, né, fui um pouco atraído por esse meu passado, né, até de origem italiana, mas como tipógrafo, né. A tipografia na Itália teve um papel super importante historicamente, né. A tipografia surgiu na Alemanha, mas logo depois migrou para o norte da Itália, né, em Veneza e outras cidades, foi se espalhando.
E não vou dizer que seja o berço, né, mas assim, o desenvolvimento da tipografia na Itália, principalmente no Renascimento, foi fundamental para definir tudo o que a gente tem hoje como estrutura, como característica e atributos formais, né? Uma página de um livro daquela época, né, feito por aqueles editores, não muda muito de uma página de um livro de hoje, né? Se você recuar um pouquinho, algumas décadas antes na Alemanha, que usava tipos góticos, tamanhos grandes, livros pesados, escuros, não tem nada a ver com a nossa cultura hoje, mas 60 anos depois que o Gutenberg inventou, né, a tipografia, o processo de produção de tipos, já se definiu a estrutura formal dos livros que prosseguiram até o surgimento da propaganda, né, no século XIX, começo do século XX, que aí dinamizou toda a comunicação visual. Antes, a tipografia era para livro, e os tipos eram feitos para isso, para essa finalidade. Essa fonte já tem uma característica bastante mais, vamos dizer assim, sintética, mais pura, formas mais puras, que é uma característica do quê? Do Art Deco, que é uma evolução natural do Art Nouveau, né? Também se aplicando a todas essas áreas e até desenvolvendo muito mais, né, nas artes aplicadas, em móveis, objetos, em utensílios, né? E essa fonte é uma fonte assim, que eu, nas minhas pesquisas lá na Itália, eu fui entender e conhecer, né, essa fonte dos anos 30, no momento, o cara que desenhou, para qual empresa ele trabalhou, foi um movimento de renascimento da tipografia na Itália, que era muito forte, né? Chegou um momento, ela caiu, a Inglaterra, a França, a Holanda produziam tipografia com mais qualidade, e no século XX, que é esse período, né, na primeira metade, a tipografia italiana encontrou um formato, né, um espaço maravilhoso. E essa tipografia chama Simplicità, né, feita por essa empresa, Nebbiolo, né, em Turim, que, além de fazer, aliás, o forte dela não era fazer tipos, né, desenvolver fontes, era fabricar máquinas de impressão tipográficas e depois offset, né? Foi uma potência, eles terminaram, eles não aguentaram a última mudança, né, para o digital, foi comprada pela Fiat, mas era uma potência, né? E tinha um escritório, um estúdio de arte maravilhoso, e essa fonte, hoje em dia, como muitas dessas, isso que é legal, que tem essa origem dá para recuar até o Império Romano, né? As fontes, não eram fontes, as letras, né, esculpidas nos monumentos, tal, servem de matriz, de base, de referência para a produção e releituras de fontes digitais. Todo o trabalho que a gente vê dos type designers hoje, nos computadores, né, onde as fontes existem, né, o meio ambiente natural, são baseados em modelos históricos, né? Então, quem faz fonte tem que olhar para trás, tem que estudar, né? E cada período tem uma característica, e hoje é um aspecto da nossa cultura, é o aspecto da mistura, do mix. Então, você pega um traço de uma fonte Art Nouveau com uma fonte renascentista, junta, dá uma outra coisa e mistura com... Ou seja, é possível você fazer uma releitura purista como essa, simplesmente colocando a estrutura formal dessas letras na tecnologia OpenType, que é a mais avançada, que permite uma infinidade de utilizações com recursos maravilhosos, que a gente consegue fazer obras gráficas hoje com uma perfeição, com detalhamento, com estruturação, é fantástico, né? E eu vivo entre esses dois mundos, eu estou um pouco para o Steve Jobs, um pouco para o Gutenberg, né? Misturando as duas coisas, as duas linguagens, a característica artesanal, imprecisa, né, e muitas vezes surpreendente da tipografia clássica, e a precisão, né, assim, a qualidade técnica retocável de impressões com muita resolução, sobre papéis muito lisos que permitem reproduções, né, maravilhosas. E a gente vendo aqui na Pinacoteca essa exposição, dá para olhar também com esse olhar de a qualidade da imagem, né? As primeiras reproduções a cores são toscas, mais ou menos como a gente vê os primeiros filmes coloridos, né? Que, além disso, se desgastaram aí com a ação do tempo, ficam assim azul e vermelho, né? Mas, quando surgiu o Technicolor, que era uma técnica avançada, eu não lembro onde, eu era moleque,
A gente via aquilo no cinema, assim, a sensação é a mesma quando eu vi a primeira vez uma televisão com HD, né? A gente percebe esses saltos da tecnologia, né? Hoje em dia com muito mais rapidez. Eu comprei o iPad 2, eu falei assim, nossa, se eu tivesse comprado o iPad 1, eu ia ficar muito bravo, né? Sacanagem, porque um monte de coisa que não tinha no 1. Meses depois eu fiquei sacaneado de novo, porque o iPad 2 não tinha tela retina, né? Coisa de meses, né? É coisa enervante isso, mas é o sinal dos nossos tempos. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa possibilidade de pesquisar na internet, encontrar essa fonte, que eu só conhecia em tipos de metal, Simplicitar, que é uma fonte que eu gosto muito, e é uma curiosidade, os italianos negam o Art Deco, porque está ligado ao fascismo. O Mussolini encampou a estética do Art Deco como sendo a estética do regime fascista. Então, eles têm um certo... É curioso, o Art Deco é um estilo maravilhoso, né? Um dos que eu mais gosto, assim, onde a produção artística, né, e as artes aplicadas encontraram no Art Deco uma expressão maravilhosa. Vale a pena, claro que em livros também, mas vai no Google, põe lá Art Deco, começa a estudar, começa a ver. Tem um museu na Itália que é uma coisa fantástica. Ele era futurista, né, o Fortunato De Pero. Ele entrou, ele migrou para os Estados Unidos e deu azar de que ele foi para os Estados Unidos no final de 1928. Ele chegou lá querendo fazer um monte de coisa, deu a crise na Bolsa de Valores, foi uma miséria, ele teve que voltar para a Itália. E lá na Itália, ele conseguiu desenvolver um projeto da Casa Futurista, onde ele criava tudo, móvel, tapeçaria, fazia os quadros, os talheres, tudo com um estilo muito particular. E esse museu, ele existiu, depois fechou, a cidade comprou, e hoje eles construíram, em volta da casa, eles construíram um museu, dentro, a casa está dentro do museu. Você entra no museu, num prédio, aí você passou, depois você vê a casa, é a coisa mais engraçada, né? Em Rovereto, no norte da Itália. Então, essa riqueza, né, a gente vai encontrar aqui nesse material gráfico um pouco mais para frente. Essa inquietação, né, essa busca, já começou a acontecer no Brasil na década de 20, né, com os modernistas, né, a Semana de 22, alguns artistas que tinham esse contato com a Europa, né, começaram a trazer esses questionamentos aqui para a nossa pintura, para a escultura e também para as artes gráficas. Aliás, muitos artistas não conseguiam sobreviver, né, como pintores, escultores, e para ganhar um troco eles faziam ilustração, né, gravura para livros, capas de livros. Alguns começaram a fazer a programação visual, não era projeto gráfico, design gráfico, chamava programação visual de obras, né? Então, isso começou, em que momento a gente vai ver mais adiante. Então, aqui me chama a atenção uma coisa que, como estudioso da tipografia, da história da tipografia no Brasil, eu bato o olho no impresso antigo e falo assim, que letra é essa, né? Aí eu já consigo olhar, sabendo, isso aqui é da Funtimod, que foi a primeira grande importadora de matrizes, né? E fabricava tipos no Brasil e vendia para todas essas tipografias. Então, todas, você vai... Hoje mesmo, um amigo me trouxe de presente uma revista de 1957, lá na oficina, eu estava vendo, e essa mesma fonte aqui, Praça da Luz, né, que é a Cabel, que é uma fonte da década de 20, foi uma das matrizes que a Funtimod comprou. E você encontra o tempo todo nesses impressos, seja eles impressos, né, os efêmeros, né, pequenos folhetinhos, volantes, em cartazes, em livros, em revistas, né, em propaganda, esses mesmos tipos. Não era um catálogo, devia ter o quê? Umas 40, 50 opções de tipos, não mais que isso. Então, era muito pouca oferta. Se você entrar hoje na internet, você vê que você passa tranquilamente de 20, 30, 40 mil fontes diferentes. Também dá um pouco de nervoso, né? Então, essa fonte que está escrito Pinacoteca, ó, isso aqui é o catálogo dessa Funtimod. Essa mesma fonte, Praça da Luz, essa Cabel, olha ela escrevendo, olha o quezinho aqui, ó. Tá vendo? Ah, não tem que aqui, desculpa. Né? Essa fonte é uma fonte de origem alemã, né? Mas que corresponde a um movimento chamado
tipografia, os tipos geométricos, essa coisa que é também uma derivação do Art Deco. Como essa fonte, Cabel, tem a Futura e outras, né? Todas, e nessa época era curioso, não tinha propriedade intelectual. Se eu criava uma fonte, conseguia vender bem essa fonte, os gráficos achavam legal e começavam a usar, outro produtor de tipos falava assim, essa fonte está fazendo sucesso, deixa eu fazer uma igual. Ninguém reclamava, porque não tinha isso, essa coisa. Eu criei, ela é minha. Né? Isso vai acontecer bem mais tarde, no final dos anos 50, pelo menos em tipografia, né? Esse conceito de direito autoral, que, na verdade, no caso, se aplicaria à propriedade intelectual. Né? Então, esses tipos todos a gente tem, né, caixa, como a gente resgata fontes, né, de antigas tipografias que foram fechando e tal, a gente tem todos esses tipos, né, que não são tantos assim. Então, ampliação da pinacoteca, né, característica, a gente, quando reconhece uma tipografia, a gente bate o olho e fala assim, olha, esse P ele não é fechado embaixo, está vendo? A junção da curva com a haste não acontece. O C tem duas serifas unilaterais, elas não vazam para os dois lados, elas são só internas. Então, quando a gente vai... O A, desculpem, o A tem essa terminação no vértice que é côncava. Então, você olha, identifica certas particularidades da letra e fala, então essa letra é tal. Né? No caso, é uma Garamond, que é uma fonte que surgiu 60 anos depois de Gutenberg ter inventado o ofício do tipógrafo. Né? E 90 anos depois, ou 30 anos depois da Garamond surgir, ela já estava sendo copiada. Né? E é uma curiosidade, ela foi copiada tão rápido e se disseminou que, quando identificaram essa fonte, foi tarde demais, eles achavam que era uma fonte do Claude Garamond, e era de um outro cara, o Jean Janon, e só no século XX, alguém, aliás, uma mulher, uma pesquisadora, falou, olha, vocês comeram bola todos esses anos, essas fontes que vocês falam que é Garamond, não é do Garamond, é Janon, aí já era tarde demais. Então, isso é uma particularidade, uma das curiosidades da história da tipografia, né, que é fascinante. Então, dá para a gente identificar e não deixar que isso se perca, né, que esse conhecimento, né, seja preservado. Ao mesmo tempo, né, surgiu, isso em paralelo, não ao mesmo tempo, desculpem, um movimento de arte moderna, que naturalmente, né, nas exposições, né, que se produziam catálogos, não cabia fazer um impresso conservador, uma coisa, né, tão linear. A arte não era assim. Né? Portanto, um catálogo não podia, que refletiria, né, essa exposição, essa linguagem, essa busca, não poderia ser formal também e linear. Então, essas formas, né, essa mudança da relação do texto com a imagem, né, da ornamentação, esses excessos, né, de decoração, que às vezes são supérfluos né, às vezes até fora do estilo, você tem uma letra no estilo, um ornamento em outro, que não tem nada a ver, mas as pessoas, os tipógrafos, não dominavam digamos assim, esse conhecimento, vamos dizer assim, estético, né? E olha que interessante, isso não é uma fonte, isso foi desenhado à mão. Né? Coisas que chamam a atenção. O tio, né? O A, como é triangular, deu espaço para ele colocar do lado, sem alterar o ritmo, né? Porque tinha espaço. Né? E como é que a gente sabe que não é um tipo? Olha a letra O do Salão e do Moderna. Olha a letra A final do Moderna, né? E a letra do Salão, né? A segunda letra do Salão. Olha o espaço vazio, espaço branco embaixo, né? Abaixo da barra, como ele é completamente diferente do espaço, né, embaixo aqui da letra A do Moderna. E assim por diante, as curvas dos Fs. Era uma maneira de suprir essa deficiência ou essa variedade de tipos. Né? E era um sistema que permitia reproduzir isso através de clichê. Né? O clichê é uma matriz feita por fotomecânica, né? Processo de eliminação da superfície com ácido, né? Um banho de revelação, material fotossensível que
corroído pelo ácido, de fazer uma matriz como essa, né? Então, essa capa, por exemplo, foi feita pelo Odeto Gersoni, que foi um grande artista gráfico, um grande gravador, né? Uma pessoa importante, morreu recentemente, eu acho que há uns 2, 3 anos, não é? Oi? 2007? E, como ele, outros artistas fazendo, por exemplo, cartazes da Bienal, catálogos da Bienal, catálogos de exposições, né? E, ao mesmo tempo, que o questionamento da linguagem, né, da estruturação da linguagem, por exemplo, no caso da poesia concreta, né, um grupo de poetas aqui de São Paulo, Augusto Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, criaram ou inovaram na forma da poesia, né, ou chamaram a atenção para a forma na poesia, né, porque antes a poesia se preocupava o quê? Com a métrica, né, com a rima. A forma aconteceu muito antes, com Mallarmé, com Apollinaire, com uma série de outros poetas, aonde? Primeira década do século XX, na França, antes da Primeira Guerra Mundial, naquele fermento todo, tinha Picasso, Braque, Sendrars, um monte de mentes inquietas, né, produzindo arte, questionando a linguagem, em vários, na poesia, os dadaístas, né, um pouco mais adiante, né, já aí na década de 20 para frente, e serviram de referência. Todos esses poetas, eles foram estudar, né, Mallarmé, Joyce, ou seja, essa relação da cultura, ela passou a ficar muito mais complexa, muito mais profunda, em alguns sentidos até um pouco mais hermética, né, para círculos mais restritos, porque era um questionamento de linguagem que não era acessível ao grande público, né? Mas isso não era preocupação deles, era um impulso, era uma motivação muito grande. E essa revista, e os próprios poetas concretos, eles são reverenciados mundialmente. E eles, desde o início, estabeleceram um contato, né, com como é que eu vou dizer assim? Não vamos falar primeiro, segundo ou terceiro mundo, mas com as culturas, né, europeias e norte-americanas, onde a cultura já estava, em sociedades mais ricas, né, tinham possibilidade de produzir cultura com outro, até em termos de mercado ou de recursos, né, e eles, junto com a Bienal naquele tempo, o Brasil entrou nesse circuito, né, essa coisa do provincianismo, né, que a gente era fora da matriz europeia, que as pessoas iam lá beber daquela cultura. Isso começou a mudar o ritmo, né? O Brasil a produzir cultura, né, com a mesma intensidade, né? Claro que eles sempre olham mais para o que é produzido lá, né? A gente tem uma posição um pouco marginal nisso, mas não importa. Em termos de qualidade, isso é até hoje, né? A gente participou de um congresso de tipografia há uns dias atrás, né? E vieram pessoas muito capazes, assim, foi uma seleção, o cara que organizou o congresso trouxe gente muito boa, assim, realmente de ponta na produção de type design. E são pessoas instruídas, né, informadas. Hoje em dia, com a internet, você tem acesso a toda a cultura. Isso é invariável, acontece toda hora. Você fala, nossa, confesso, eu não sabia que se produzia tanta variedade, cultura com tanta intensidade, né? Então, a gente não tem que ter essa preocupação da gente estar na periferia, isso não existe mais, né? O centro do mundo é onde a gente está, né? Essa percepção. E eu tive também, quando eu comecei a produzir type design, com a maior cara de pau, misturada com humildade, com complexo de inferioridade, com o fato de eu ser um pouco metido, eu levei meus trabalhos de type design, né, as fontes que eu produzi, para a meca da tipografia, para certos grupos e congressos, cheio de dúvida, mas falei assim, bom, se eu não mostrar, eu não vou saber se aquilo realmente tem futuro, se é uma porcaria, se é legal. E eu, com esse tipo de atitude, abri as portas para uma coisa que hoje a cultura tipográfica brasileira, eu junto com outros, vamos dizer, pioneiros, né, outros metidos que nem eu, a gente estabeleceu um contato e uma discussão em duas mãos,
A gente realmente o Brasil está produzindo type design com a mesma qualidade e com uma capacidade, um volume de produção absurdo. E tudo começou, ou a nossa referência estão nessas fontes, né? Eu, quando comecei a estudar, ou quando era adolescente, eu me interessava por poesia. Acho que todo adolescente tem essa necessidade, né, de expressar emoção, né, querer entender o mundo e resolver todas as querelas, né, sociais, e culturais e políticas, e também de linguagem, né? Eu fui conhecer esses caras, e com toda essa, né, cara de pau, eu fui lá bater um pouco mais adiante, no Augusto de Campos. Pô, o cara está aqui, está do meu lado, por que eu não vou lá perguntar, encher o saco dele, né, mostrar o que eu fiz? Esse tipo de atitude me levou a conhecer gente que alguns se transformaram em grandes amigos, como Milor Fernandes, mas que são meus mestres. Eu não sou formado em faculdade, eu fugi da faculdade, estou para terminar, um dia eu termino. Mas a formação acadêmica, que é a via normal, né, da gente adquirir cultura, né, às vezes é uma cultura um pouco, uma erudição, às vezes um pouco fechada ali no ambiente acadêmico, mas é de fazer o contrário, de produzir e compartilhar. Ou seja, quando você estuda, não é uma coisa apenas para você ter um sentido, né, até de cidadania, aspecto cultural, da gente entrar numa dinâmica que ela rompe um círculo vicioso, né, e passa a criar um círculo virtuoso, que é o contrário, né? Aquelas coisas que você está girando em torno, elas te levam para um movimento evolutivo, um movimento onde você se aprofunda, né? E onde você recebe influências e, de alguma maneira, influi, né? Influencia, melhor dizendo. Então, esses caras, para mim, e o Bardi, por exemplo, né, que foi um dos caras que também começou a trazer informação, né, me deu acesso à informação que hoje você encontra, assim, numa lan house, entrando num site, no Google, no seu laptop, né, em qualquer lugar a informação é muito acessível. Quando eu era adolescente, estava me formando, né, profissionalmente, intelectualmente, eu tinha que dispor do que tinha, né, e eram os museus, né, eram muito importantes, as revistas, né. E eu, como artista gráfico, né, logo entrei, com 17 anos, eu entrei para trabalhar. Eu peguei a mudança desse sistema todo, do tipográfico para o que a gente chama de sistema fotográfico eletrônico, né, da fotocomposição, da offset, né, mas, como a gente estava ainda, né, economicamente, né, dependentes, eu peguei muita tipografia. Meu primeiro livro eu compus em linotipo. Hoje eu tenho uma linotipo, eu e o Marcos compramos uma, e eu fui treinado, eu sou operador de linotipo, que é uma coisa, né, é um trambolho, não sei se, acho que eu não pus imagem aqui da linotipo. E aquela limitação que os caras sentiam, que tinham que desenhar a letra, a gente também sentia, né? As gráficas, você tinha que trabalhar com o que a gráfica dispunha, seja ela uma fotocomposição ou uma tipografia. Qual era a grande saída? Letra 7, que era a letra transferível, que você decalcava, e o catálogo da letra 7 era feito com muito cuidado, muita qualidade, e tinha uma variedade enorme, ou seja, foi a salvação para nós trabalhar com letra 7. E, ao mesmo tempo, você se aproxima muito mais da tipografia, porque você vira um componedor, você que compõe aquilo. Não é você, antes, datilografava um texto, o redator, você marcava, olha, eu quero tipo tal, corpo tal, na medida tal, com entrelinha tal. Vinha um portador, levava aquilo, um outro cidadão digitava isso para você, ou compunha manualmente, e você colava aquilo numa base que ia ser fotografada. Esse era o processo, né? Hoje em dia, isso aí encurtou tudo em cima da mesa. O desktop publishing é isso, né? Você tem o processo todo editorial em cima da sua mesa. Naquela época, esses eram os primórdios. Essa era a capa do catálogo que eu comprei em 1972, que era quando eu tive acesso a essa tecnologia, né? Aliás, eu comprei um pouco adiante, né? Desculpem, eu comecei a trabalhar em 75, mas esse catálogo é de 72. E era essa coisa eclética, né? Essa linguagem da época, na propaganda, né?
Então, essa várzea que você via assim, o pessoal experimentava, tinha o recurso, as letras eram todas assim, meio, né, ou meio gótica, às vezes meio, né, releituras até de estilos psicodélicos ou Art Nouveau, né, essa em cima à direita aqui é totalmente, né, isso é o Bradley, né, com essa letra meio rebuscada, meio chique, né, essa coisa da virada do século. Mas logo entrou um pensamento aqui no Brasil, né, através de quem? Dos arquitetos. Quem foram os primeiros a fazer projeto gráfico, programação visual, foram os arquitetos, né, que têm uma visão do quê? De projeto, uma relação de rigor construtivo muito maior, somado a um movimento de eliminação do supérfluo, de traços e estilos meio nacionalistas, meio de época. Era uma coisa da pureza, o estilo internacional pregava uma coisa limpa, né? Depois, a gente teve a presença dos diretores de arte americanos que vieram com as primeiras multinacionais de propaganda a pedido das multinacionais que se instalaram no Brasil nos anos 60. O Brasil criou uma certa linguagem de propaganda copiada dos americanos. Eles eram os professores, né, de um grupo de jovens que começou a trabalhar em agência de propaganda e aprendeu a fazer design gráfico com diretores de arte de propaganda, né. Para o bem e para o mal, isso funcionou, né, e deu um caldo aí com os arquitetos, que eram mais rigorosos, e esse cartaz espelha bem isso, né. A fonte helvética, um alinhamento, né, à esquerda, uma hierarquia normal, mas com destaque, com um certo raciocínio de caixa alta ali, né, ou seja, uma preocupação com a hierarquização da informação, né. Isso é bem típico, né, um pensamento construtivo, é você trabalhar com a mudança do sentido de leitura, né. Tem vários exemplos, eu selecionei alguns só, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã, né, de tão rica olhar essa exposição, né, e entrar nos detalhes e poder fazer essa contextualização, entender esse processo, né. E uma notícia bacana, né, que assim, foi confirmada a edição do catálogo, né. Posso dizer que vai sair em julho ou não? Já disse, né? Então, eu considero esse tipo de oportunidade, né, desde o início, né, da minha carreira, como oportunidade de aprendizado, onde você lê um livro, vê uma exposição, ou às vezes até ir num filme, como uma aula, né? Como assim, na época não existiam mestres, porque não existiam cursos, né, não tinham professores formados em design gráfico que pudessem ensinar a gente, você tinha que aprender com o que vinha, chegava até a gente, né? E essa postura eu mantenho até hoje, né? Eu vim para cá, ou quando eu vou numa exposição, assim, eu leio um artigo ou um livro, eu encaro isso como uma aula. Essa postura de orientar nossa curiosidade para o aprendizado, né, para aprofundar o conhecimento específico de um certo artista, de um certo movimento, de uma certa linguagem, né? Se a gente for depender só do que a universidade, né, diz para você que está no currículo e fazer os trabalhos de uma maneira mais ou menos automática, você vai evoluir, claro, mas se você puder ir além disso, né, e usar essas oportunidades profissionalmente ou pessoalmente, isso, sem dúvida, vai ser muito enriquecedor, né? E essa relação, né, de uso do espaço, de ocupação, né, na composição, trabalhando com um elemento que, assim, se a gente definir um roteiro de análise de uma peça gráfica, a gente tem uma série de pontos que podem ser observados. Não é uma leitura simples, ela é simultânea, tá? E uma das coisas que a gente tira observando é a relação de forma e contraforma, tá? Isso em vários níveis. Quando você dispõe, como esse cartaz, né, a exposição de uma certa maneira, a composição, aliás, você criou uma área grande em cima, mais ou menos linear, por conta dessa linha, né, formada pelo gabinete, mas internamente, ali entre o nome, né, de Guito e José Mindlin, aquele vazio, criou uma contraforma ali também, que não é linear como é a de cima e a de baixo, e criada pela divisão dos dois campos, vermelho, né, e o campo branco. São técnicas
de programação visual estão ligados à linguagem da comunicação, à semiologia, a gente trabalha com isso, né? São coisas que o leitor não absorve, mas que, quando você está criando, se você domina esse código, né, tem um repertório que ajude a você a trabalhar com signos, com um pouco mais de propriedade, você consegue um resultado final que traduz visualmente aquela proposta, seja ela qual for. Seja uma proposta comercial, num folheto, uma proposta institucional, num anuário de relatório anual de diretoria, num projeto de livro, num cartaz, numa embalagem, né? Você tem que entender e buscar captar a essência daquilo, né? Esse processo, você só consegue ir se você estuda, tem que ter bagagem, né? Design gráfico. Tudo bem, se você compra um PC, tem um CorelDRAW, você pode fazer o cartaz da sua lojinha, você tem todo o direito e ninguém pode reclamar. Mas, quando você precisa de se sobressair dentro de um determinado segmento em relação à sua concorrência, atrair a atenção do público, do usuário, o design pode ser uma coisa que auxilie isso, né? Então, a comunicação visual, ela tem essas diferenças, né? Você tem o trabalho feito de uma maneira mais simplista, mais superficial, ou até seguindo certas tendências, modismos, né? Está na moda tal letra, vou usar, que aí eu estou dentro né? Estou dentro da linguagem, estou na moda. Mas, quando você trabalha com formas puras, com estruturas, né, organizadas dentro de um princípio que não precisa ser linear, você pode romper isso, você consegue comunicar de forma mais eficaz, ou eficiente, né, ou mais atraente, né? Esse trabalho tem várias coisas, né, mas seguindo nessa linha das formas e contraformas, né? A primeira coisa que chama atenção é essa coisa do claro-escuro, né? De você trabalhar com o negativo, com a força da imagem, a força da assinatura do Picasso, que é o grande protagonista, né? Agora, toda a obra do Picasso ela é definida por uma pesquisa, né, em relação ao tema e à apresentação do tema, que é única. Claro, ele foi um gênio, foi um cara que, né, ele vivia, acordava e dormia arte, pensando em arte, fazendo arte, né, em todos os sentidos. Esse cartaz, ele é comportado, ele não atingiu a essência do trabalho do Picasso, né? Ele é correto, mas ele não passa disso, né? Há muitas coisas assim, não comprometem, ajudam, né, na medida do possível, mas não surpreendem, não encantam, não capturam, né? Em cima, está bem resolvido, mas olha embaixo, né, a relação de forma e contraforma. Uma coisa que você trabalha, né, o tempo todo é o seguinte: quais são os eixos de força que você estrutura uma composição? As duas primeiras linhas estão centralizadas. Os dois blocos estão alinhados à esquerda. Isso é uma coisa, né, cria uma certa esquizofrenia aí no espaço, uma coisa que você não sabe qual é a realidade, qual é o ponto de partida, qual que é a premissa, né? Quais são os valores. E outras coisas que a gente vê, por exemplo, isso eu aposto, né, não dá para saber, mas eu aposto que esse Pinacoteca do Estado foi feito com letra 7. Né? Por quê? Olha como as letras estão encostadas umas nas outras. Nessa época, um grupo de designers nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, inovou produzindo cartazes, títulos, textos, principalmente grandes, né, os em corpos maiores, sem espaço entre as letras, transformando isso numa estética, né, que ficou bem caracterizada. Tem os nomes dos caras que fizeram isso, tal, e virou o quê? Virou uma tendência. Como, pouco tempo atrás, um cara chamado Neville Brody ou David Carson, que faziam revistas, basicamente, as revistas eram todas comportadas. Esses caras bagunçaram tudo, encostavam uma coluna na outra, sobrepunham, faziam uma mixórdia ali, né? Ficava uma bagunça enorme. Pouco tempo depois, eles viraram escola. O trabalho deles, que era original, caiu numa banalização, porque todo mundo fazia aquilo. Se fazer alguma coisa para jovens, né, ligada à música, à cultura, vamos romper, não vamos fazer uma revistinha comportada com as colunas e os títulos, uma coisa assim, tipo saia e blusa, um em cima, outro embaixo. Não, era uma
uma revisão, né, dessa hierarquia de todos esses valores. Você pode romper, bagunçar, fazer o que você quiser. Hoje em dia pode, porque a gente está muito mais permissivo visualmente. Mas certos valores, dependendo do que você se propõe, se você quer destacar uma coisa que seja, né, a essência dela seja organizada, que você tem que favorecer o ritmo da leitura, a clareza da informação, você tem que observar certos padrões para criar uma forma, uma coisa que seja harmônica, que seja equilibrada, né, que transmita segurança. Você não pode fazer uma coisa bagunçada num folheto, sei lá, de um banco, de uma seguradora, né? Esses caras vão querer confiança, confiabilidade. Então, a escolha da letra, você não pode escolher uma letra punk para uma coisa que não permita né, esse lado mais iconoclasta aí né, do design gráfico. Então, esse tipo de coisa acontece sempre, né? E é legal a gente poder observar quem está fazendo uma pesquisa, avançando, evoluindo nisso, usando os recursos da computação gráfica, que são dignos de ficção científica, né? Pensando em ter internet, comunicação em tempo real com o mundo inteiro, comunicação por visual, né? Telefonia no Skype, essas coisas. Só falta o teletransporte, né? Para a gente estar de cara na ficção científica. Com computador pessoal, né? Com Wi-Fi, wireless, todo esse monte de comodidades, as tablets, os smartphones, né? A vida é bem mais, né, assim, para quem dispõe de recursos, né, tem que caracterizar isso, é muito mais fácil. E antes era super difícil, né? Olha isso aqui, para você fazer um texto em fotocomposição, o fornecedor tinha que ter uma sala desse tamanho, olha o tamanho, que igual aos primeiros computadores, que precisava construir uma sala para colocar o bicho lá dentro, né? Isso era uma sala de um fornecedor. Quando eu comecei a trabalhar com fotocomposição, quando eu entrei numa editora que tinha grana, né, porque quando eu fazia coisa mais simples assim, você tinha que trabalhar com fornecedores baratos. Esses caras que compravam esses equipamentos de última geração na época, cobravam o olho da cara uma composição. Quem podia usar? Agência de propaganda, onde estava o dinheiro. Os caras ganhavam mais dinheiro, acho que, do que os colombianos com cocaína na Bolívia, né? A propaganda dava muito dinheiro, muito. Era uma coisa que vocês não têm ideia, né? Como eu nunca fui publicitário, eu sempre tive que lidar ali com, né? Eu estava aí na periferia técnica. Mas eu entrei uma vez numa editora que fazia uma revista que tinha acesso a essa composição, e eu ia lá direto, eu ficava xeretando. Eu, desde o começo, entrei o primeiro emprego era interessante, porque era um instituto que dava cursos e fazia uma revista. Então, eu fazia a revista, os livros dos simpósios e congressos e os folhetos dos cursos. E tinha uma gráfica no terceiro andar de um edifício no Largo Paissandu, que era uma gráfica pequena, mas que fazia tudo, desde a composição até o acabamento, dentro de um prédio, era muito engraçado. E quase 80% do trabalho produzido nessa gráfica era dessa empresa que eu trabalhava, desse instituto. Portanto, eu passava diariamente lá, horas. Eu entrava na câmara escura de fotolito, eu xeretava nas máquinas, eu ficava amigo dos caras da impressora, jogava bola no time deles, essas coisas assim. Eu virei gráfico, só que eu era do lado do cara que projetava, o lado da criação, e eles eram do lado técnico. Logo, eu juntei essas duas coisas, e uma época eu passei a ser técnico, fui trabalhar na imprensa oficial e eu estava do lado do fornecedor, não do lado do cliente. Então, eu sempre me interessei por essa área técnica de produção gráfica, porque, para eu criar, eu preciso de conhecer o recurso de reprodução gráfica. Hoje é a mesma coisa. Para eu criar, eu tenho que entender de Photoshop, de Macintosh, sistema operacional, tenho que tratar a imagem, ou seja, e conhecer tipografia, conhecer marketing, para poder me estabelecer como autônomo, ou seja, o designer gráfico é um generalista, mas é um cara sufocado por tanta necessidade técnica, cultural, né, domínio de linguagem e também um pouco de psicologia, porque o cliente, às vezes, é um bicho difícil de lidar. Imagina, eu tive um cliente muito engraçado, que, na verdade, desculpa, ele não era cliente, ele era meu patrão, na verdade, né? Ele separou, a mulher tomou tudo dele, casa, tal, e o cara ficou abandonado, coitado. Ele não via a hora de eu chegar, porque ele queria me dar trabalho, discutir comigo as coisas, ele se dedicou a isso, embora eu queria ir para casa, né? Eu tinha acabado de casar.
vamos jantar. Eu falei, putz, cara, eu não posso. Muito engraçado. Então, você tem que... Né, ele se... Como é que fala? Confessava comigo, ficava chorando as pitangas. É muito engraçado. Quer dizer, triste, né? Mas era tragicômico. Eu falei, putz, eu aqui... Né? Mas, enfim. Aí, um trabalho interessante, né? Da Edith Derdick, que tem né, tatuante, uma amiga também, tem um trabalho belíssimo. Dá para ver nesse desenho dela. E como é que é a conversa do desenho com a tipografia? Texto e imagem, como é que eles dialogam? Né? Não havia essa conversa. São dois mundos totalmente separados. Né? Hoje em dia, e alguns outros cartazes a gente vai ver, né? Não vale a pena eu destacar muita coisa aqui do texto, né? A Pinacoteca ainda estava fazendo um movimento que hoje, né, já se consolidou, que é da contemporaneidade, né? Uma coisa que não tem mais nenhuma limitação, já é uma instituição, né, por conta de todo o trabalho curatorial e toda a orientação, né, que a instituição teve, que é um museu com tanta qualidade quanto qualquer outro no mundo inteiro. Né? Não, a gente não faz diferença disso. Mas tem essa origem no classicismo, se a gente pode dizer assim, né? Na pintura acadêmica, no traço conservador, né? Mas que não por isso, não que tudo tem que ser, né, inovador, né, de vanguarda, nada disso. Tem um dado isso, a gente não pode ser, né, como é que fala, sectário. Tem espaço para tudo, é nossa cultura, né? Esse trabalho do Almeida, como é que ele chama? Escapou o nome? Almeida Júnior, sim. Né, eu acho de uma beleza, né? Desde que eu vi esses quadros aqui mais acadêmicos, me encanta, né? Mas é uma coisa figurativa. Agora, olha a tipografia, né? Ela está corretíssima, né, em termos de escolha, porque ela tem uma coisa de neutralidade, ela não afirma a brasilidade, não afirma o caráter popular, ela afirma o quê? A instituição, que era clássica, né? E me chama a atenção, mas isso é coisa bem técnica. Desculpa, como é que eu estou de hora? Deixa eu falar, eu não paro mais. Como é que a gente está? Desculpem. Que eu preciso dosar para ver se eu falo, começou a contar a história. Então, tem que correr. Mas uma coisa que chama atenção é o seguinte, o cara que desenha uma fonte, eu conheço o cara que desenhou essa fonte, né? É um senhor, um alemão, famosíssimo no mundo, ele é famoso entre os amigos, né? Chama Hermann Zapf. E, como eu sou metidão mesmo, eu fiquei amigo dele, eu ligo para ele da Alemanha, ele me manda coisa pelo correio, eu adoro essas coisas. E é meu ídolo, meu herói, meu mestre, né? Um cara ele é uma lenda viva, são poucos que são vivos no naipe desse cara. Ele fez essa fonte, chama Optima. Isso foi feito em fotocomposição, que você não tinha domínio de uma técnica, né, de espaçamento. E outro type designer que falou uma coisa belíssima, muito verdadeira, o type designer não é desenhador ou um desenhista, né? Não desenha tipos, desenha palavras, ele não desenha letras, ele desenha palavras. Por quê? Nós temos que acomodar os espaços entre as palavras. Para uma palavra aparecer de uma maneira harmônica, os brancos, os vazios, as contraformas têm o mesmo peso, a mesma importância do que as áreas de grafismo, né? As contraformas e as formas têm que estar em perfeita harmonia. Olhando, um olho treinado bate o olho nisso e vê que o S e o E são letras que têm uma área de vazio, de branco interno, muito menor do que as duas letras U que estão do lado. Então, você bate o olho, você olha, você não vê assim o SE apertadinhos, isolados, enquanto que o espaço entre as letras está correto, mas o U tem um grande vazio. Isso soma visualmente. Então, quando a gente faz um título, você tem que equilibrar isso. É uma coisa assim, ninguém presta atenção nisso. Se eu não chamasse a atenção de vocês, eu duvido, talvez os que são da área iriam perceber isso. E os meus amigos, um amigo meu foi em casa outro dia e falou assim, e no tapete do elevador estava o nome do condomínio, né? Esse Kern aqui, hein? Que ridículo, como é que você mora nesse prédio? Era uma gafe. Imagina, eu entrava lá, eu nunca olhei para aquele tapete. Eu entro, já aperto o botão. Você vê como a gente é meio neurótico, né? Paranoico até. E aí, nós estamos, né, primeiro aqui, né, 82, a liberdade
né, na estrutura, principalmente da linguagem do cartaz, que é um segmento dentro das artes gráficas, tem uma característica muito própria, né? Como hoje essa possibilidade, ela praticamente se esgotou, né? Da gente fazer um trabalho como esse, por exemplo, eles sabem bem o que eu estou falando, isso não é privilégio da Pinacoteca. Qualquer instituição pública, na hora de colocar, não precisa ser pública, qualquer grande corporação tem uma coisa que chama identidade visual. Você não pode variar, de certa maneira, ou dentro de limitações, o logotipo. Cadê o logotipo aqui da Pinacoteca? Cadê a posição dele, não sei o quê, o tamanho mínimo, o código de cores? Quem trabalha com isso sabe a dor de cabeça que é acomodar logotipo embaixo de cartaz, de contracapa, de quarta capa. Por quê? Há uma necessidade, né, às vezes mercadológica, às vezes política, econômica, o que for, das instituições, das informações terem um regramento. Basicamente é isso, uma normatização, né? É importante, né? Às vezes para o designer isso é um problema, né? Um grande problema, mas quem estudou, né, se for, tem que resolver. Não adianta. Tem um amigo padre que ele é muito engraçado, não adianta chorar em catacumba errada, né? Você está aqui, é isso aí, cara, tem que resolver, não tem que reclamar. Mas, em algumas áreas, em alguns países, principalmente, dois me chamam a atenção, a Inglaterra e o Japão, tem principalmente embalagem, coisa assim, vamos dizer o quê? Uma inteligência em não colocar limitação técnica, limitação legal, né? Tamanhos mínimos obrigatórios e posições. Isso dá muito mais liberdade para se criar, né? E alguns exemplos aqui, para mostrar, né, a posição do logotipo ali, que o personagem do Marcelo Grasman está olhando para o logotipo, né? Essa coisa de... Ele falou, nossa, que logotipo é esse? Né? Que símbolo, que prédio, né? Então, essas coisas acontecem, a gente tem que acomodar os elementos, né, dentro de uma perspectiva, né? Por que ele está aqui, né? Não sei. Na hora que a gente... Por que eu não coloquei ele embaixo? Não, porque eu acho que tem que ficar do lado direito, sei lá, né? Enfim, esse é um dos cartazes, um desses três é um grande amigo meu, Jaime Prades, que, aliás, abre uma exposição agora, dia 16, no Instituto Cervantes, que é tão interessante quanto você entrar numa Bienal. O trabalho que o Jaime fez para essa exposição, que chama Osso, Fundação Cervantes, eu acho que a abertura é no dia 16 de abril agora, semana que vem. Espera aí, dia 16, que dia é? Não, desculpa. 16 abre Alex Valauri, no MAN, também imperdível. E dia 18 de abril, no Instituto Cervantes, na Paulista, a exposição de Jaime Prades, que assim, eu estou tendo o prazer, né, e a honra de acompanhar o trabalho do Jaime. A gente é irmão espiritual, e ele é um cara com uma visão, né, do que a arte representa como papel na sociedade hoje, especialmente no Brasil, sem falar do questionamento de linguagem, estético, a visão. E o cara, na adolescência, fazia esse tipo de baixaria aqui, né? Tupi não dá, que foi assim, um dos precursores, né, junto com o Valauri, né? Se eu não me engano, é o primeiro coletivo de arte, tá? Trabalhando na rua, fazendo arte de rua, né? Ou arte na rua. Esse é o trabalho de um outro amigo meu, o Bill Martinez, que criou esse cartaz, e que já demonstra toda essa liberdade. Olha o que ele fez com o logotipo da Pinacoteca aqui. Vocês conseguem fazer isso aqui, Gabriel, hoje? Nem pensar, né? Essa aprovação é bater e voltar, né? Naquela época podia. Por quê? Não havia uma preocupação, uma cultura em relação a isso. E uma coisa que se fazia naquela época, eu cansei de fazer, o Bill não faz mais isso também, nem eu, é espremer, esmagar o tipo, como ele fez aqui. Porque qual é o normal aqui? É você escolher uma fonte que já foi projetada com uma forma compactada, uma forma... Aqui que ele pegou uma letra que era larga e fez assim no computador, ó. As hastes que vão fechar, elas vão fazer assim, vão ficar fininhas. As barras, que são, né, altas, elas vão fechar assim. Portanto, você tira toda a integridade da fonte. Olha a letra A. Não existe letra A com uma haste fina e uma barra grossa desse jeito. Isso é uma aberração, né? E era o que dava para fazer, porque ele queria ocupar um espaço maior com a letra, o nome do grupo Tupi não dá na Pinacoteca era grande. Ele fez o que todo mundo fazia, mas que hoje não se faz mais. É uma gafe,
né? Tipografia, assim, é uma câmara de tortura, você está torturando o tipo aí, né? Essa foto também, né, acho muito legal, assim, alguns a gente conhece. Quando eu vi o Guto Lacasa aqui, eu falei, cadê o Guto? O Guto, vocês conhecem? É um tipo todo, né, ele não tem cabelo, mas anda sempre de chapéu, super bem arrumado, uma figura. Cadê um cara, né, de chapéu aqui, né, carequinha, cadê ele? Está aqui no meio, e fui descobrir, mas com muita dificuldade, né? E esse o desenho como instrumento reflete uma estrutura, ou me desculpem, um estilo que é o da fotoletra, que foi outra coisa maravilhosa que chegou até a gente, que eram umas máquinas que fotografavam letra por letra e você podia editar esses textos de uma maneira aproximando, sobrepondo, fazendo misérias. E tinham fornecedores que faziam isso, e era muito legal. Era o máximo. Poder encomendar uma fotoletra não era caro, eles cobravam por letra. A capa é do T.D. Hellmeister, que foi também um grande amigo, um mestre na colagem. E todo esse tipo de né, rompimento. Isso aqui é uma coisa de colagem também, emendando aí no trabalho do T.D., né? E é uma coisa mais, assim, a estrutura, ela é, digamos assim, linear, mas a forma das letras remete ao quê? Ao conceito, à essência do trabalho do Leon Ferrari, que é um dos caras mais interessantes, né, mais complexos, assim, mais instigantes que tem no trabalho de arte, né, contemporânea. Então, olha que legal isso. Se olhando separadamente as letras, mas nesse layout se perdeu um pouco, né? Acabou não tendo a possibilidade de... A mesma coisa que eu falei naquele outro, ó, o título todo é centralizado, as informações alinhadas à esquerda. Cria uma dissonância aí cognitiva, né? Aí chegou isso aqui e virou festa, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo com um recurso possível, uma exposição acadêmica com tratamento acadêmico, porém, já permitindo coisas que não se fazia antigamente, que é a sobreposição de texto na imagem, né? Era uma coisa que não se fazia, não era permitido, né? Como antigamente você não podia andar com uma blusa, né, uma malha, e a camisa fora da calça por baixo da malha. Era motivo de piada, né? O cara, né, desleixado, não sei o quê. Hoje é moda, você põe uma camisa comprida, com uma malha, com mulher principalmente, né? É moda, é normal. Isso não se fazia antigamente, agora faz. E olha como ele resolveu os logotipinhos aí, né? A barrinha de marquinhas. Então, virou uma coisa pontilhada, isolada, né? Aqui a mesma coisa, o logotipo, aqui rompeu totalmente a estrutura, e essa linha de força, que é o eixo central, olha como ela funciona para organizar, e não para ficar monótono. Não é quando você faz uma coisa de maneira disciplinada, organizada, isso ela tem um princípio, mas o resultado não precisa ser né, chato, assim, desinteressante. Porque o trabalho pede isso. Olha o título ali, né? Eu confesso que eu não consegui ler. É Sages? Sayeg? Paulo Sayeg, tá. Essa coisa de trabalhar com né, criar duas formas, né, a força da imagem, os trabalhos aqui de catálogo, né, tem sempre uma imagem bonita, uma obra de arte interessante que você seleciona para destacar lá na capa do catálogo ou no cartaz, né? Mas essa coisa de permitir você variar o tamanho das letras para fazer uma informação blocada, e aí trabalhando o alinhamento central com bastante margem branca, né? Criando aí 3 momentos: o trabalho, a obra, a informação e depois as informações gerais embaixo numa barra azul, né? E aí os catálogos, estamos chegando no fim, eu separei alguns que são ainda, como é que eu vou dizer, um pouco inconsistentes, né? Na Porta do Inferno, do Rodin, uma das coisas mais impressionantes, né? Como é que ele faz um título, né, em pé, tudo bem, mas com essa Porta do Inferno itálico, numa fonte, se eu não me engano, é uma helvética itálica, com uma fonte sem serifada, assim, não explorou, né? Assim, deu toda a ênfase para a imagem, mas a tipografia ficou ainda um pouco canhestra, né? Podia ser melhor, como outros catálogos se explora. Olha aqui a força dessa linguagem, né? Esse é um catálogo que
enfim, não tem uma pretensão muito grande, não tem um caráter utilitário importante, né? Como essa coisa do claro e escuro, né? Da linguagem sintética, de rebater o logotipo, que é o prédio, né? Como isso mostra possibilidades de criação. Com poucos elementos, você cria um trabalho, assim, dentre todos que eu vi, não sei por que esse me chamou a atenção, eu resolvi incluir. Tinha outros que eu podia, vocês viram lá, todos belíssimos, né? Mas alguma coisa captura a nossa atenção e vale a pena a gente comentar, né? Aqui, um belo exemplo de, como é que eu vou dizer assim, o texto servindo ao trabalho, servindo à obra, né? Um alinhamento simples, mas inteligente, com pesos bem dosados de letra e tamanho, né? Variando espessura e proporção, como encaixou tudo direitinho e não é aquela coisa simétrica, aquela coisa, né? Que não atraia, não surpreenda, né? E toda a força está para o trabalho na escultura. Esse também me chamou a atenção, duas coisas, a sobreposição, né? Que às vezes é uma coisa que não se pode fazer, é uma certa falta de seriedade, alguém pode dizer, eu não penso assim, mas às vezes não é permitido fazer. Mas ele usou um elemento do quadro para apoiar o título, para dividir entre o título e o subtítulo, né? Então, esse tipo de jogo, né, de brincadeira, entre aspas, acaba criando onde colocar isso? Eu podia colocar em vários lugares, mas esse daí estava pedindo, né? E um outro bom exemplo de encaixe do texto, de uso de tipografia correta, né? Mesmo misturando duas fontes, a Gil Sans sem serifa e deve ser uma Bodoni, Black ou Bold, não sei, não dá para ver. Super bem editado, né? Forma e contraforma, isso aqui criando série de contrapontos, o prédio é belíssimo, né? A foto também impecável, como um excelente exemplo de qualidade de capa, né? De produção de capa. E é isso. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Então, fica o convite para vocês, dar um tempinho ainda, né? Até a chuva passar, não sei se passou ou não, se o trânsito melhora, olharem para visitarem novamente a exposição depois dessa nossa conversa, né? Eu acho que às vezes eu gosto de ir num lugar ou ver um filme duas vezes, porque da primeira vez você estava com pressa, por exemplo, eu vim aqui no dia do lançamento, então várias pessoas, né? Eu participei do processo, né, de produção da mostra, vi os materiais antes, a gente produziu, né, a parte da exposição que fala da tipografia, então foi realmente um privilégio, né? Mas eu ainda estou devendo uma segunda visita, né, para poder absorver melhor isso, porque é muita informação visual, né? A seleção é ótima, o acervo da Pinacoteca é maravilhoso, né? Vale uma visita também lá ao Centro de Documentação, a biblioteca, né, Isabel? Que fica na Estação Pinacoteca, não fica aqui, né? É o mesmo horário do museu? Quinta não. Não tem a quinta aberta, né? Tá bom. Bom, gente, eu estou aqui com o microfone, quem quiser fazer pergunta. Peço só para vocês que façam no microfone, porque a gente está gravando. Então, é só levantar a mão que a gente leva. Oi, boa noite. Boa noite. Eu comecei a trabalhar numa empresa agora, quanto departamento de comunicação, marketing, esse tipo de coisa, e a marca deles é muito mal definida. Então, é uma oportunidade para fazer um trabalho bem feito. Enquanto eles são muito arrojados, ao mesmo tempo tem muita história, eu acho que eu ainda não consigo definir muito bem quanto é bom regrar e quanto é bom deixar fluir. Uma empresa que não tem essa cultura de marca, design, etc. Então, alguma dica? Sim. Eu tenho, na minha carreira, eu comecei com revista, fui capista, ilustrador, né? Num certo momento,
eu saí dessa área e fui trabalhar em agência de design. Fazia basicamente embalagem e identidade visual. Aí eu me interessei pelo assunto, eu nunca, né, não tinha prestado atenção muito no tema, e naquele momento, isso foi em 90 e poucos, estava acontecendo uma mudança muito grande na programação visual. Quando surgiu isso, essa coisa do regramento, né, de você ter um tratamento ordenado de todas as manifestações da marca, a identidade visual usava um recurso que era mais, como é que eu vou dizer assim, menos flexível, tá? Porque essa origem do projeto veio de quais escolas? Primeiro da Bauhaus, depois de Ulm, né? Em Basel, né? Na Basileia, ou seja, todo aquele pensamento germânico, aquela coisa de botar ordem, normatizar, né? Sem muitas variações. O mundo ficou muito mais com isso aí, estou falando de anos 30, né? O início, mas a consolidação disso anos 50. O mundo ficou muito mais complexo, né? As aplicações da marca exigem muito mais flexibilidade, muito mais versatilidade. Então, a identidade visual, hoje, tem uma característica que é justamente essa. Se você pensar em mercados, né, muito variados, né, atuações, se você é produto ou se você é serviço, né? Se a tua empresa cria ou produz produtos de consumo, é uma coisa. Se você é um banco, é uma prestadora de serviço, é outra, né? Depende da aplicação, depende do segmento, inclusive, dentro da área de serviço ou dentro da área de produto, depende muito. Mas o princípio básico é o da flexibilização, né? Baseado no quê? Em certos pilares, vamos dizer assim, certos elementos que, articulados, constituem o que a gente pode chamar de um sistema gráfico, tá? E que essa articulação desses elementos, elas explicam a marca e permitem que a marca se expresse da melhor maneira possível num banner, numa página de web, numa gôndola de supermercado, num cartão de visitas de um representante, né, num catálogo de produtos, num folheto. Então, o que você tem? Primeiro, os elementos básicos da marca, né, o símbolo e o logotipo. Não que você precise ter um símbolo, né, tem empresas que não usam símbolo, usam só o logotipo. Não existe essa palavra logomarca. Tá? Isso é uma invenção meio esdrúxula que, nos meios técnicos, isso é que nem falar assim, quero escolher uma tipologia, quando você quer escolher uma fonte. Que tipologia é essa? Né? Também é uma coisa que faz assim no ouvido. Né? Mesma coisa logomarca. Né? Não presta isso. Mas o cliente fala, você faz uma logomarca para mim? Né? O que é logomarca? Né? Não é nada. Né? Não é tudo e não é nada, mas, enfim. Esses dois elementos, eles vão ter uma série de outros elementos de apoio, códigos cromáticos, tipografia corporativa, elementos de apoio como pictogramas que expliquem, eventualmente, segmentos diferentes, ou seja, a comunicação visual, por exemplo, uma editora, né, um exemplo, a Companhia das Letras. Lembra que acho que foi o João Batista que fez a marca, né? Remetia assim, tinha o logo embaixo, né? Companhia das Letras, em cima sempre um ícone ligado ao transporte, né? Um balão, um aviãozinho, uma moto, eu não lembro exatamente. Uma coisa assim que era o quê? A viagem. Você entrava né, abria um livro, você começava a viajar, né? Viagem em sentido metafórico, né? Figurado. Então, como é que uma empresa tem isso? Né? Por exemplo, uma coisa que a gente faz, eu edito uma revista chamada Tupigrafia. Né? A gente não tem projeto gráfico. Né? É uma forma de regrar, de normatizar. E a gente não tem logotipo. A cada edição, a gente faz um logotipo diferente. Por quê? Porque a gente gosta de fazer logotipo. E a revista é da gente, a gente faz e acabou. Aí todo mundo chama pelo formato, né? A revista tem um formatinho de livro, lombada quadrada, com muitas páginas, parece um livro mesmo. Eu falei assim, nossa, esse livro de vocês é bacana, né? Eu falei, mas não é livro, é revista. Aí, numa edição, a penúltima,
não faz uma capa, a gente faz 3 capas. Numa capa, eu usei um livro de uma biblioteca para uma matéria, aqueles livros de capa dura, bem sebados, assim, né? Com cantoneira de couro, papel marmorizado, aquela a espinha, né? Na lombada, também de couro. Eu escaneei, fotografei, reproduzi, montei, e a capa, uma das 3 capas da revista é essa, é um livro, que o nome da revista está na lombadinha, assim, os bibliotecários colocam uma fita, como é que chama? Fita adesiva, assim, tipo... Hã? Não é mágica, é uma fita isolante, aquela preta, sabe, de isolar a lâmpada. Escreve com nanquim branco o código do livro. Eu coloquei o nome da revista ali. Só tem isso, mais nada. Aí pode chamar de livro que tá tudo bem, né? Então, esse tipo de coisa permite... esse tipo de atitude é possível quando cabe, né? Eu dei um exemplo radical, porque a gente trata a revista como sendo uma coisa para nós. Eu não faço a revista só para os leitores, eu faço ela para mim antes de mais nada. Eu ponho lá o que eu curto, eu faço do jeito que eu gosto, brinco seriamente de fazer revista, né? Porque eu não tenho que ganhar dinheiro com isso, não tem ninguém mandando... Eu ia lançar o número 11 agora no primeiro semestre. Não deu certo, eu vou lançar no segundo. Né? Nenhum problema. A gente tinha assinatura, a gente teve que suspender a assinatura porque os assinantes estavam ficando nervosos, xingando a gente, né? Que a revista, porque a gente faz quando dá, né? Agora, no seu caso, tem que analisar isso. Qual o segmento? É arrojado, mas é conservador, tem um nome a zelar, né? Agora, é difícil você educar o cliente. No caso, o teu cliente é teu patrão, né? Por quê? No curso de cliente não tem a matéria educação visual, então eles são mal educados visualmente, né? E muitas vezes você está num papel de estimular, incentivar, mas eles não têm a segurança necessária para tomar uma decisão, porque não tem elementos para julgar, né? Então você fica aí numa saia justa. Como é que eu vou fazer? Reclamar, brigar, provocar? Então, a nossa atitude, quando eu trabalho, eu saio fora dessa área de design gráfico comercial, fazer embalagem, folheto. Eu faço uma outra marca, uma outra embalagem assim, de um vinho, se é meu amigo, me paga em espécie, sabe? Eu ganho dinheiro dando aula e fazendo as coisas que eu gosto, a tipografia e alguns projetos que valem a pena, né? Por quê? Era muito desgastante isso. Quando eu podia, e tinha um cliente que me ouvia, que respeitava, que é a coisa mais difícil, né? Ou eles são ansiosos, ou são arrogantes, via de regra, né? O cliente é desorganizado e desorganizador, porque não é fácil ser empresário ou ser empregado hoje em dia no Brasil. Alto risco, instabilidade, preocupação de, né, se não der certo esse lançamento desse produto, essa circunstância, eu vou ter que demitir funcionário, ou eu vou perder meu emprego. Eu não estou criticando, mas é um fato. O cliente é desorganizado porque eles não sabem lidar com prazos de produção gráfica, de projeto. Eles entendem do negócio deles, de fabricar, né, do banco né, criar produtos para você aplicar o seu dinheiro, tomar seu dinheiro. Não pode estar gravando isso. Enfim, você tem que procurar educar, procurar ser didático. A gente fazia um projeto, antes a apresentação do projeto, seja de marca, seja de produto, era precedido de uma mini aula, não justificando a nossa criação para convencê-lo, mas para dizer, olha, a gente pensou nisso, tá? Se vai ser efetivado ou não, se você vai alcançar, depende de uma série de fatores, mas a nossa proposta é essa, seja no que for, né? E não impor nada, nem falar, eu entendo disso porque eu estudei e você é um ignorante. Isso não é isso, né? Tem que ser, é uma parceria, é uma aliança que você faz com o teu cliente, né? E muitos designers acham que o cliente é um entrave para o sucesso dele como um artista genial, criativo, original, famoso, né? Que se dá bem com as mulheres ou com os homens. Não é por aí, né? E o Lincoln Seragini, que foi meu sócio, né, na Seragini, meu último trabalho nessa área, ele participava de um grupo, que ele era um dos mentores, que o slogan era da Federação das Indústrias, isso. Bom design é bom negócio. Né? Qual o maior produto da Suécia?
que dá mais dinheiro para o país, design. O design sueco é produto nacional, né? Tem uma importância na geração do produto interno bruto com design, né? Dá para a gente entender isso. Não é só fazer coisa bonitinha, né? Coisa da moda, a gente né? É uma ciência. Comunicação visual baseada em estudos, né? Está ligado à percepção. Esse é o problema, né? É uma coisa subjetiva. Qualquer um pode dar eu não gosto dessa cor. Vou terminar porque é um caso engraçadíssimo. Triste no final, mas assim, engraçadíssimo. A gente fez um trabalho para uma grande indústria de cimento. O dono era falecido, né? A gente fez o projeto, todo mundo aprovou. A agência de propaganda fez toda a campanha com filme, lançamento assim para dali a 2 semanas. Havia uma prática que os diretores, né, iam até a viúva para mostrar quando era uma coisa de peso, porque ela ainda tinha alguma participação. E era uma marca de cimento que tinha um nome indígena, né, Cauê, vocês até anda por aí. Ela tinha como elemento visual uma onça, porque 2 motivos. Cauê é um nome indígena e os usuários, os pedreiros, a grande maior parte deles, ou é analfabeto ou semi-alfabetizado. Então, era importante ter um elemento forte, nacional, né? E a onça tinha uma beleza, a gente achou uma ilustração num livro antigo, retrabalhou, ficou um animal, assim, literalmente. Chegou lá para a viúva, mostraram, olha, dona, não lembro o nome dela, então, isso aqui, não dá, não. E o falecido, né, achava que onça dá azar, não pode. Putz, voltou tudo para trás, foi uma loucura fazer tudo. Quer dizer, para eles e para nós foi assim, a gente teve que trabalhar tudo de novo, cobramos tudo outra vez, né? A agência de propaganda trabalhou, cobrou tudo de novo, mas lá dinheiro não era problema. O problema é o princípio da coisa, que a gente pesquisou e eu encontrei a Árpia, né? Que é o que está até hoje, né? Foi um dos últimos, foi um dos trabalhos que eu fiz na Seragine, que é é a maior ave da América do Sul, né? Não ia colocar o brasileira, perdão, da América do Sul é o côndor, né? O condor, e nenhuma águia, porque eram coisas que não estavam ligadas à nossa cultura. Essa era a ideia, né? Então é isso. Respondi? Boa noite. Seu nome não é, desculpa, não é Eric Clapton, não, né? Não. Adorei teu visual, cara. Eu trabalho muito com livro didático, né? O quê? Livro didático. Tá. Né? Produção de livro didático. Aí tem uma questão que eu sempre discuto com as pessoas, a questão da tipia. E aí tem a briga assim, a criança só pode ver letras retas, tá? Alfabetização, letras retas, letras retas, letras retas, letras retas. Se você tentar trazer, exemplo, uma fonte que eu acho maravilhosa, você falou aí, a Optima, que é uma fonte linda. Não pode porque a criança não entende. Só que hoje as crianças são bombardeadas com fontes. Toda hora bombardeadas. Com 1000 fontes, serifadas, não serifadas, entendem isso. Elas crescem com isso. Aí fala, não, que a criança não entende. Não entendem, ou não sei se você concorda com essa linha, é o pessoal que tem medo de mudar conceito novo de leitura e adicionar uma coisa nova, porque é regra do governo, né? O governo impõe uma coisa e você vai. Será que é isso que está rolando? Porque, assim, por mais que você tente inovar, você está preso àquela fonte antiga, você está preso às mesmas fontes, e aí a variação é difícil. Né? Até nos livros você vai ver, é difícil variar, porque dizem que a criança tem que passar esse processo. Mas é um processo que hoje eu estou vendo que está tão bombardeado que eu já acho que é um processo vencido, mas a discussão se dizem que, não, criança não aprende. Não sei se você concorda se é uma questão de conservadorismo. Não, eu não acho que seja conservadorismo, não. Vendo tecnicamente, a gente já tem uma dificuldade, que o nosso alfabeto ele tem 2 desenhos para o mesmo signo. Um signo que vai traduzir o mesmo som. Um A caixa alta é totalmente diferente de um A caixa baixa, né?
São poucas as letras que são iguais. Então, para uma criança, no processo de alfabetização, reconhecer esses signos exige um certo padrão, um certo comportamento, vamos dizer assim, de quem é uma responsabilidade, não é um processo simples, né? É no momento que ela está se abrindo para o mundo, e através da leitura essa abertura vai ser muito mais profunda, né? Então, a gente está falando de 2 momentos. Se é um livro infantil para uma faixa etária de 10 anos, aí essa situação é menos crítica, né? Mas se pegar um livro infantil, que são aqueles quando a criança está aprendendo a ler, né, é delicado. Delicado porque é um processo muito elaborado, né, em termos intelectuais, né? A nossa língua ela é silábica, né? Você tem um monte de coisa, você tem o ritmo da leitura somado a quer dizer, para você entrar no ritmo melhor, você captar a ideia de quem escreveu, você precisa ler no ritmo certo. Eu tenho 2 filhos, né, pequenos, que eu acompanhei recentemente, né? Eu tenho 2 do primeiro casamento, 2 do segundo, um nos 5 do primeiro tempo, outros 47 do segundo. Era completamente diferente. Nesse, eu já tinha uma outra visão em relação a esse processo. Então, eu lia uma parte ou um parágrafo e dava para cada um deles, eles têm quase a mesma idade, continuar lendo o parágrafo, porque você lê em voz alta é quando você aprende a entonação, ponto, né? Ponto final, exclamação, a pausa. Então, nesse processo, se a criança vai ter que ficar também prestando atenção em letras que são mais ou menos distantes, assim, e você oferece muito isso nesse primeiro momento, pode comprometer. Eu imagino, eu não sei em que nível, tá? Pode demorar mais, ou pode... o resultado desse processo, eu tenho um deles, completamente ligado em iPad, iPod, essas coisas. O outro gosta também, mas ele é um devorador de livros, coisa que eu fazia quando era pequeno, eu tive essa característica, né? Porque em algum momento eu aprendi a ler. Ler não é que eu fui alfabetizado, eu aprendi o ritmo da leitura. E é coisa que eu não ficava, e era muito engraçado, porque na época somos em 4 irmãos, tocava na campainha em casa uns vendedores de livro com uma mala, essa é a coisa mais antiga do mundo, né? O cara vendia livro em mala, e a minha mãe é professora, né? Ela sempre comprava. E ela, né, tocava a campainha, a gente ia todo mundo ver, né, quem chegou, tal, porque a gente morava numa casa no Alto de Pinheiros que era bem deserto, né, não tocava a campainha toda hora. Quando era o cara, eu ficava maluco para ler. Meus irmãos gostavam tudo, mas logo ia embora, meus irmãos iam brincar. E eu devorava. Eu estou lendo para eles, até hoje eu leio, uma coleção do Monteiro Lobato que eu li quando era moleque, a mesma coleção ficou comigo. Então, esse processo de alfabetização é muito importante porque define o seu contato com a leitura, né? Então, em tese, dá para mudar, mas assim, não em livros com idade menor, assim, crianças mais novas. Eu acho que o que se coloca ali, a relação texto-imagem, né, a ilustração, como o tratamento, são 2 níveis de leitura, né? A ilustração fala do texto, mas não é a representação direta do texto, tem um aspecto evocativo, tem um monte de coisas que permitem que a leitura seja uma coisa estimulante, uma coisa que... Porque se você cria uma certa barreira com a leitura, tem gente que não consegue encarar um texto de livro, né, na vida adulta. Eu imagino que possa ter alguma coisa que tenha acontecido nesse primeiro momento. Então, leiturabilidade e legibilidade. Legibilidade é a maneira como os caracteres são reconhecidos, como você percebe e identifica um F de um L, um T de um F, né? Então, você precisa ter aquela forma bem definida, bem clássica, neutra, né? E leiturabilidade é a maneira como isso acontece. Se você entorta muito a letra, faz letra pequena, a criança pode tropeçar naquilo e se desestimular, porque ela está tentando entrar num código que é intelectual.
Não é que nem um chinês, por exemplo, que é ideogramático, que é através de é outra cultura, é outra aproximação da escrita. A nossa é totalmente intelectual. Ela é por convenção. Se convencionou que o som A tem essa forma, que veio do romano, o A caixa baixa veio de uma evolução, ou uma involução, sei lá, uma alteração, né, que foi padronizada no século VIII, mais ou menos. Então, por que nós temos duas formas? Tecnicamente chama bicameral. Por conta disso, dessa evolução da escrita pelos copistas no Império Romano, aquela história toda. Carlos Magno chama carolíngia, né, as minúsculas, diferente do árabe, que é unicameral, não tem maiúscula e minúscula, né? Certo? Então, é bom. É ótimo. Não, mas é uma questão importante. Fontes neutras, vai bem. Porque antes as crianças, antes de ter as letras, usavam o ceifado, há muito tempo atrás. Uhum. Você foi se criando o processo, que eu acho que o problema não é a forma, você vai ter. Agora, se queria agora falar que todos os ceifados é o melhor. Não, a relação com serifa ou sem serifa é um detalhe. O mais importante é o tamanho, a largura da linha, né? Aí talvez um padrão editora para editora, porque se você eu vi bastante livros, né, de criança recentemente, tem um mínimo de variação. Agora as editoras depende da faixa etária, né? Cláudio, eu queria te pedir, Diga. só para você lembrar, no dia 25, que a gente vai ter outro sempre às quintas, que aí vai ter a demonstração. Aí vamos ver o lado prático. Eu vou trazer uma prensa e nós vamos brincar um pouquinho de sujar a mão. Tá? A gente vai vivenciar esse processo da impressão com tipos móveis. 19 horas, quinta, dia 25. Oi, Oba. Herbert, tudo bom? Tudo bom, Herbert? Deixa eu te perguntar, você trabalha com tipos móveis e tal, eu queria saber se você, na sua carreira, já chegou a trabalhar com tipografia em si, pena de bico, quadrada, isso aí. Se você já pegou um projeto que você trabalhou com pictograma, né? Hã? Pictograma? Se você pegou algum trabalho que você chegou a dizer algum pictograma ou alguma palavra inteira nisso. Então, são duas perguntas. Se eu trabalho com tipografia, tipos móveis, se olhar minha unha aqui, ela está preta. Eu passei a tarde hoje fazendo isso. Eu tenho uma oficina tipográfica, né? E, realmente, essa técnica, né, que é uma coisa muito, como é que eu vou dizer assim, muito atraente, muito cativante, assim. Realmente impressionante como você incorpora uma atividade ancestral que tem ao mesmo tempo ela é um processo industrial, mas ela leva em conta o trabalho artesanal. O fazer, né, é completamente diferente do fazer, do criar no computador. E olha que eu sou bom nisso, modéstia à parte, eu domino bem programa, retoco bem imagem, trabalho no InDesign de olho fechado. Os livros que eu não escrevo no Word, nem em programa de texto. Eu escrevo no InDesign, Photoshop, ou seja, é instrumento de trabalho. Então, se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que fazer direito, eu tenho que usar esses recursos, esse é o meu princípio, né? Eu trabalhei com pictograma, que é uma coisa muito legal, eu gosto muito, porque é uma representação icônica, né? É uma síntese de uma forma muito reduzida aos menores sinais, né? A menor carga informativa. Eu fiz um trabalho que foi muito intenso. Esse foi assim, eu trabalhei em 2 trabalhos antes de sair fora do trabalho comercial. Eu fiz todas as embalagens da Perdigão e toda a identidade visual da Perdigão, trabalho maluco, coisa de 1 ano e meio, 2. E outro trabalho maluco, eu fiz toda a parte comercial e operacional dos aeroportos do Brasil. E tinha que mudar toda a sinalização. E a gente pegou, e eles forneceram para a gente, né, o pessoal da Infraero, vários manuais
de comunicação visual dos aeroportos no mundo inteiro. E nós fomos estudar a origem dos pictogramas, como eles surgiram. Eu fiz realmente uma imersão bem legal. E eu fiz todos os pictogramas, assim, foram junto com a minha equipe, né? Mas eu projetei mais de 100 pictogramas. E, assim, tem pictograma que você vai sei lá, num shopping, então é uma coisa mais descoladinha, mais estilizada. O pictograma tem que ser a mesma coisa para a criança, ele tem que ser legível para sei lá, uma senhora coreana, né? Para um argentino, para um australiano, uma pessoa alfabetizada ou não, que está ali precisando embarcar, ver onde é o embarque, onde é o desembarque, onde é a área de, sei lá, de toalete, entendeu? Onde você troca dinheiro. Esses códigos da comunicação visual com pictograma já são estabelecidos. Elevador, você já sabe. Você pode variar um pouco, você pode estilizar preservando a mesma coisa de uma letra. Você varia a estrutura dela, desculpa, a forma, o acabamento, mas a estrutura você prevalece, como é que fala? Você preserva, né? Agora, se você tem que trabalhar com uma linguagem universal, ela tem que ser neutra. Você não pode colocar nenhum tipo de solução estética ou de estilo, sob o risco de diminuir a capacidade dela ser decodificada. Então, em aeroporto, isso é o pictograma mais básico do básico. Mesmo assim, a gente foi estudando proporções, sem mexer na forma absolutamente, mas, às vezes, alguma coisa era o espaço entre os braços, naquele bonequinho, você podia fazer maior, menor, mais curto, mais comprido, estudando proporções. Foi um exercício assim, olha, você pode brincar do que você quiser, esconde-esconde, pega-pega, mas não sai da cadeira. Entendeu? Você não faça nada que seja além do clássico universal, sob o risco de criar uma coisa que vai gerar um desentendimento ali, uma desorientação parte do usuário. E é crítico, você está atrasado, quando é que é meu portão? Né? Preciso fazer tal coisa, onde é que é o embarque? Tem que ser tudo muito... Né? E é bem legal. Boa noite. Oi. Tudo que eu já li, estudei sobre letras com serifa, né, delas serem mais fáceis de ler, por causa da questão da linha e tal, eu já vi em algum lugar, não sei, não me lembro exatamente, algum estudo que dizia que quando as pessoas começam a ler mais em tela, que a questão dessa linha da serifa começa a ser menos importante, que o costume, o hábito faz com que isso seja um paradigma que está sendo quebrado. O que você acha disso, da serifa e da leitura? Se ainda existe isso, um paradigma? Não existe. Na verdade, eu prefiro encarar isso como um conjunto de aspectos que têm que serem observados para você garantir que uma leitura aconteça da forma mais confortável, mais adequada possível. Então, isso implica numa segmentação do uso da tipografia e, consequentemente, da segmentação de fontes produzidas para cada uma dessas áreas onde a tipografia é aplicada. Por exemplo, tipografia para tela, tipografia para jornal, livro ou revista, tipografia para comunicação visual em sinalização, né? Tipografia corporativa, que é para finalidade, vamos dizer assim, mais institucional, né? E todas, né, entram numa relação de adequação ao meio, né? Por exemplo, você já viu alguma placa de rua, de estrada, com letra serifada? Então, isso já... Qual é a situação mais crítica de leitura? Você está à noite numa estrada está chovendo, você está atrasado e tem que pegar uma saída para o aeroporto. Você vai ter que ler uma placa. Você está rápido, de noite, preocupado, tenso, você tem que ler, né? É a situação mais crítica possível. A letra é uma sem serifa. Agora, se eu puser uma letra com serifa, a pessoa não vai ler? Claro que vai. Então, como você garante que essa placa tenha leiturabilidade? Não é legibilidade. Legibilidade é uma coisa que você vai perceber aquelas letras. Se elas têm serifa ou não, é secundário, né?
a proporção dela, a separação entre uma letra e outra, o tamanho, o contraste, né, a largura da linha, a distância, tudo isso são fatores que vão determinar a leiturabilidade daquela mensagem, daquela informação, não da letra. A letra ela tem que ser legível. Você tem que bater um olho e saber que aquilo é um F, né? Agora, se aquele F super legível está com baixo contraste, com tamanho inadequado, está muito apertado, você não consegue entender onde ele começa, onde ele acaba, né? Ele vai ser ruim de ler. Então, essas questões assim, elas têm, como é que eu vou dizer? Elas têm que ser aprofundadas, senão fica uma questão superficial, né? Você não pode levar em conta uma coisa assim de maneira direta. A serifa tem ou não tem legibilidade, porque elas são uma linhazinha que ajuda a conduzir o olho. Isso é bastante relativo, né? Mas está isso inserido na área da teoria da comunicação, né? O grande estudo, por conta disso, onde você vai perceber os signos, caráter simbólico, né? Processos cognitivos, que aí você vai para semiologia, são super importantes para você entender certas questões e se posicionar perante o teu trabalho, a tua atuação profissional, e não ficar simplesmente usando fórmulas que você emula aí de uma forma meio rápida, né? Porque o risco de você fazer isso, você não se aprofundar, é você fazer um trabalho que não se destaca, não tem personalidade, ele fica na média, né? Isso significa que o seu trabalho é medíocre, não que você seja uma pessoa medíocre, né? Isso é diferente. Medíocre no sentido da própria palavra, estar na média. Isso é uma coisa medíocre. Por que ela tem esse lado pejorativo? Porque a coisa medíocre ela não leva em conta certos fatores que deveriam estar presentes, né? Elas depreciam o próprio objeto, né? Ou a própria postura, né? Esse é o lado pejorativo do termo. Então, é importante a gente diferenciar isso, né? Se eu faço uma coisa que eu tenho conhecimento, porque eu estudei, o meu processo de aprendizado, o meu processo de elaboração, ele teve qualidade, essa qualidade é transferida para o seu produto final, para o teu folheto, e até para a sua carreira. Se você estudou bem, você vai se formar, né, com base, você vai ser um profissional mais qualificado, ou seja, o teu processo tem qualidade. Você não ficou a faculdade inteira ali no boteco tomando cerveja, né, e fazendo trabalho em equipe e só ficando ali na tangente, né? Você vai terminar a faculdade, vai passar de ano, se formar, vai entrar no mercado de trabalho, vai ser um profissional na média, mediano ou medíocre, no sentido de não ter propriedade sobre aquilo que você se coloca. E tudo que você faz, você tem que colocar a sua opinião, a sua escolha. Quando você escolhe uma letra no lugar da outra, você escolheu aquilo, você emitiu uma opinião. Entendeu? Se a sua opinião foi assim, está na moda, eu uso, né? Não se sustenta. Às vezes pode ser na moda, mas não adequada para aquele momento, para aquele trabalho. Então, é por aí. Mas é uma bela discussão, né? Eu acho que, se vocês voltarem a ver, dá tempo ainda de ver a exposição um pouco? Vale a pena vocês darem uma olhadinha, lembrando algumas coisas, algumas observações que acho que ajuda. Eu não vou poder ficar acompanhando vocês, né? Eu tenho outro compromisso, mas seria um prazer a gente fazer uma visita guiada. A gente pode até pensar nisso, né? Bom, ninguém tem mais perguntas, então, em nome da Pinacoteca, eu gostaria de agradecer ao Cláudio. Eu que agradeço. O primeiro contato, assim, foi um grande parceiro, né, nesse desafio que foi pensar, assim, 100 anos de edição gráfica, né, desde 1912, a primeira, até 2012, assim, não foi muito fácil, e ele foi um consultor, assim, que deu várias dicas, e agradeço a presença de todos também, e espero que vocês possam ouvir no dia 25, né, para a Vai ser bacana. parte. Vai ser mais divertido, eu acho. Obrigado. Boa noite.